poder te acontecer, além dele te falar um não? Nada mais. Agora, por que não tentar o sim? E se eu entendia que eu tinha condições, porque eu não estava me candidatando para uma coisa que eu não achava que eu era capacitado, mas por que não tentar e mostrar que, apesar de não atender os requisitos, eu posso fazer? Hoje é um dia de muita festa aqui na Net Globe, porque nós estamos gravando a entrevista 50 CIOs. E a minha convidada de hoje é a Kelly Teixeira. Ela veio de Belo Horizonte para a nossa gravação, mas eu quero chamar a atenção de todos vocês para uma história incrível que nós vamos apreciar nesse momento. Kelly, seja muito bem-vinda, que honra tê-la aqui conosco. A honra é toda minha, Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Kelly, você sabe que eu estava apreciando um pouco da sua história e a palavra que vem para mim é superação, guerreira. Você tem uma história linda que começa tanto na infância e ela tem reflexos até agora. Compartilhe um pouquinho como que foi o início de tudo isso. Então, sou belo-horizontina. Eu fui criada pela minha avó e minhas duas tias, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos. E tudo começou com elas, que eu posso dizer. Por quê? Foram mulheres guerreiras que me mostraram, através de exemplo, que eu poderia ser o que eu quisesse ser, desde que eu me esforçasse, que eu lutasse, que eu estudasse. E a minha avó já faleceu, mas assim, eu lembro perfeitamente até hoje o que ela realmente falava comigo: Kelly, você tem que estudar, você não tem que depender de ninguém, você tem que buscar o seu próprio caminho, fazer a sua trajetória. Então é isso que eu tenho de ensinamento delas, e elas me mostravam isso como exemplo, porque realmente elas não dependiam de outras pessoas, elas eram realmente lutadoras, trabalhadoras, resolviam tudo que tinha que resolver em casa, e esse foi o exemplo com o que eu cresci. O Kelly, você compartilhou um pouquinho na sua história que uma das coisas que você mais adorava era ajudar as suas tias a corrigir provas, né? Como que foi isso, assim? Como que era desde pequenininha, né? Não, e muito legal, porque assim, como a minha tia, ela era professora de português e a minha outra tia orientadora, supervisora em escola. E aí elas, principalmente a minha tia, que era professora, que inclusive eu a chamo de mãe, né? Porque desde pequenininha, aí eu a chamo de mãe. Aí ela levava os trabalhos. E aí ela começou. Então, por exemplo, tinha gabarito, ela colocava para eu poder corrigir, eu corrigia. Aí ela até brinca até hoje que eu colocava uns certos grandes quando estava certo. E quando estava errado, uns X grande também. Então aí os alunos até viam: nossa, professor, mas que certo grande, que X grande. E olhava, e nisso era até uma forma também de eu aprender. E às vezes elas me levavam também para a escola, então eu tinha interação com os alunos delas, via o assunto em casa também, era como que elas eram na escola. E eu sempre gostei também muito de estudar, então eu não precisava de ninguém me pedir para estudar ou conferir meu boletim. Nunca teve essa questão lá em casa: não, tem que conferir boletim, tem que... não fez o para casa ou tomou recuperação. Isso nunca aconteceu, não. E tem uma passagem bonita na sua história que é referente ao seu pai, né? Você é muito estudiosa, né? Eu tenho um filho, meu filho mais jovem, tem características como a sua, é extremamente dedicado, até demais, né? E o seu pai, né, te colocava em algumas situações dizendo: filha, você não está estudando muito, né? E tem uma passagem muito bonita na sua trajetória, não é? Tem. Eu não morava com meu pai, mas tinha alguns momentos que eu ficava na casa dele. E principalmente quando eu estava terminando o 1º grau, aí eu fui fazer o vestibular para ou passar para o Cefet, né, que é o curso técnico. Aí tem vários cursos técnicos lá, mas em Minas Gerais, ou Coltec, né? O Cefet é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E o Coltec é o Colégio Técnico de Minas Gerais, que fica dentro da Federal, da universidade. E o que aconteceu? Eu estudava em escola pública. E várias matérias que iriam cair nesses dois, vamos chamar de vestibular, não é faculdade, mas é como se fosse um vestibular. Várias matérias que iriam cair, eu não tinha visto na escola. Então eu comecei a estudar. E meu pai, ele cismava que, na cabeça dele, se a pessoa estudava demais, ela ia ficar doida. Então, ele ficava... E assim, quando eu coloco um objetivo, eu vou atrás dele. E eu coloquei que eu ia passar. Então, parece que eu sabia que não era eu tenho vontade de passar, eu tenho que me esforçar para passar, eu tenho que estudar.
E aí, o que acontecia? Ele ficava toda hora me mandando parar de estudar. Então, às vezes, durante o dia, ele me mandava parar. Aí eu falava assim, não, pai, eu já parei, eu sei que não viu, mas não tinha parado, não. Aí, às vezes, ele acordava cedo e como eu sabia que ele ficava parado, tinha vezes que ele mandava eu parar e eu tinha que parar mesmo. Aí, tinha vezes que eu acordava 5, às vezes até antes, 5 da madrugada, às vezes até antes, né? Que aí tava todo mundo dormindo e estudava quietinha. Aí, quando eu via que ele tava acordando, aí eu entrava na cama de novo, rapidinho. Aí passava um tempo que aí eu levantava como se eu estivesse levantando naquele momento. Por quê? Porque senão depois ele ia ficar me mandando parar. E às vezes eu estudava um pouquinho, ele não, para 30 minutos. E tinha vezes que eu conseguia falar que eu já tinha parado, tinha vezes que eu não conseguia. Então eu falei, oh meu Deus, e nisso tá chegando e eu não tô com a matéria pronta, não tô sabendo a matéria toda. Kelly, depois as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, né? Do colégio, depois já vem essa parte da faculdade, e aí você escolhe a engenharia, né? Ou seja, a engenharia é o curso da sua escolha. Como que foi esse momento, né? Ou seja, de escolher o curso e depois já o seu primeiro objetivo de trabalho, né? Você começou ali numa das empresas do grupo Uzi Minas, né? E deu passos super importantes ali. Conta um pouquinho, mais ou menos, dessa etapa da sua vida. Então, legal. Então, assim, só complementando, então, a outra passei no Cefet no Coltec e optei pelo Cefet. No Cefet eu fiz informática. Só que não era só informática, não. Era, na verdade, no curso tinha também eletrônica e eletrotécnica. E aí, né, eu fiquei naquele dilema. Eu até hoje, né, assim, amo informática e amo eletrônica. Mas eu falei assim, olha, aqui eu já aprendi a programar, eu acho que daqui eu consigo continuar me desenvolvendo. E a eletrônica tem muito campo ainda, então aí por isso que eu resolvi fazer engenharia eletrônica. E aí, o que aconteceu? No finalzinho do Cefet, eu prestei vestibular para Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e teve um concurso público no Cefet. Aí, eu passei nos dois. Aí, no Cefet, eu fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos, e aí eu fui para a FASAL do Grupo Uzi Minas. E aí, lá na FASAL, aí eu era programadora, mas assim, como a equipe era muito pequena, e até uma das vantagens, né, quando a equipe é pequena, que aí você tem que aprender a fazer tudo. Então, assim, de programadora, depois eu passei para ser analista, depois eu passei para banco de dados. E aí teve uma oportunidade, porque o Grupo Uzi Minas estava implantando o SAP e estava considerando nessa implantação todo o seu grupo e pegando pessoas das diferentes unidades do grupo. E a FASAL uma das unidades. E aí eu fui uma das pessoas, né? Foi 2 pessoas selecionadas em cada unidade, eu fui uma das 2 pessoas. E aí eu saí da parte de desenvolvimento e fui para a parte de infraestrutura. Então aí começando, né? Aí me aprofundei mais em banco de dados, na parte do que chama de administração do SAP, que é a parte de bases. E aí foi aprendendo outras coisas, de história, de rede, e aí fui ampliando o leque. Kelly, uma das marcas da sua trajetória de vida e profissional é que você nunca aceitou ficar sem evoluir. Não. Né? E tem uma passagem muito bonita da sua história, né, que você vê um anúncio, né, de emprego no jornal, né, e você, mais do que se desafia, você corre até um certo risco ali. Conta um pouco para a gente como que foi essa passagem. O que esse anúncio de jornal pedia? Ele pedia uma pessoa com graduação completa, eu estava fazendo a faculdade. Inglês fluente. Eu não tinha inglês fluente. Pedia que tivesse as academias SAP com as certificações e tudo mais. Para a parte de SAP Base. Eu fazia, né, no dia a dia o SAP Base e tal, conhecia de banco de dados, mas eu não tinha certificações. Então, assim, em suma, eu entendia que eu tinha a experiência, tinha a condição de fazer o trabalho, mas eu não tinha os requisitos que estavam sendo solicitados. Fui assim mesmo. E, inclusive, foi até lá na TIM, eu tive até uma entrevista em inglês com um italiano. Ele perguntava, eu respondia, fiz o que eu tinha que fazer lá na entrevista e consegui a vaga. Então, esse ponto, para mim, ele foi muito marcante mesmo, porque me mostrou na minha vida o seguinte, olha, realmente, o não você já tem. Vai na busca do sim. O que vai poder te acontecer, além dele te falar um não?
Nada mais. Agora, por que não tentar o sim? E se eu entendia que eu tinha condições, porque eu não estava me candidatando para uma coisa que eu não achava que eu era capacitado, mas por que não tentar e mostrar que, apesar de não atender os requisitos, eu posso fazer? Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? E logo depois você se encoraja e muda novamente de emprego, vai para uma nova oportunidade, que é a Belgo Mineira, né? Eu sou da roça e eu lembro muito, né, de produtos Belgo Mineira lá no sítio do meu avô. E aí você encara um desafio na Belgo Mineira. Então eu entrei lá como analista de SAP Basis. Depois tive, como é aquele ponto que você comentou antes, a minha sede pelo aprendizado, ela sempre existiu. E até hoje eu continuo estudando, estou sempre estudando. E isso sempre me possibilitou eu abrir oportunidades para mim. Por quê? Porque eu não me contentava. Então, por exemplo, até voltando um pouquinho quando eu estava na TIM Maxitel, eu comecei lá com SAP Basis, né? Eu busquei automatizar as coisas todas que eu estava fazendo. Eu não gastava depois nem meio expediente fazendo a atividade Base. Aí eu já comecei, como eu sabia programação, eu aprendi a programação ABAP no SAP por minha conta. Então eu já ajudava na programação ABAP. Quando eu vi, eu já estava gerenciando o projeto. Isso na TIM Maxitel. E foi a mesma coisa na Belgo Mineira Sistema. Então eu comecei como analista de base, depois eu estava fazendo arquitetura estava atuando como arquiteto de infraestrutura, depois eu estava coordenando a equipe de arquitetos, depois coordenando a equipe de projetos, depois gerenciando equipes de aplicação, de suporte. Por quê? Porque para mim, lógico, a gente está fazendo pela empresa, está ajudando com certeza, mas principalmente o maior beneficiado é a gente mesmo. Porque o conhecimento que você adquire, como que a sua visão ela amplia também, isso não tem preço. Eu queria te fazer uma pergunta agora, Kelly, falando um pouco dessa questão da gestão de pessoas, né? Porque, assim, tecnologia, a gente ama tecnologia, a gente se envolve, né? E a gente se dedica. Quando a gente começa a ter funções mais de liderança, o skill muda, né? É gente, é a escuta, né? É aquela coisa de estimular pessoas para que elas estejam no mesmo propósito que o nosso e que a companhia. Como que você se desenvolveu nesse quesito? Tá sendo uma jornada, né? Já vejo que eu já melhorei bastante, tudo, mas assim, com muito treinamento, com muita escuta mesmo, com muito feedback. E aí a gente começa a realmente também a entender que a gente tem que se conectar com as pessoas. E que a gente tem que tratar cada um como cada um. Não tem jeito de eu exigir de você, às vezes, o mesmo ritmo que eu tenho. Ou para determinadas coisas que você tem o mesmo pensamento. Aí vem também a importância da diversidade, a gente saber respeitar isso, né? A gente vem falando, todas as empresas, e é realmente muito importante a diversidade, mas a diversidade de uma forma até mais ampla. Inclusive a diversidade de ideias. Então, assim, é uma coisa que é uma jornada contínua, graças à empresa mesmo. Já tive muitos treinamentos e continuo tendo, a empresa continua provendo treinamentos. E eu acho que, assim, é uma transformação que a gente tem que fazer com a gente, né? E eu, sendo bem sincera com você, por exemplo, eu tenho gêmeos de 11 anos. Fizeram 11 anos, acabaram de fazer agora em maio. O quanto também, até como gestora, eu entendo que eu melhorei após ter sido mãe. Porque a gente, para poder buscar ser de fato, né, pais presentes e passar quais são os valores, como devem ser feitos, a gente tem que fazer uma transformação na gente também. O exercício da paciência. E isso também me ajudou na gestão de equipes. Hoje a TI é muito diferente do que foi há 30 anos atrás, quando você começou, quando eu comecei também. Tem muito mais possibilidades, mas tem muitos ensinamentos que a gente pode deixar de uma trajetória de sucesso como a sua, né?
Que mensagem você poderia deixar hoje, né, para uma menina, para um menino que está querendo ingressar ali na área de tecnologia? A mensagem é: você pode de fato ser o que você quiser. Mas para isso, você tem que realmente se esforçar. Então, se dedique, busque de fato entender qual que é o seu talento, qual que é a sua aptidão e não esmoreça. Se esforce que você vai conseguir. E no decorrer, igual assim, aqui na nossa conversa, né, a gente só fala as coisas relativamente boas, mas igual você mesmo falou, tem desafios? Tem. Tem hora que você vai fazer coisa errada? Tem. Mas não esmoreça. Realmente entenda aquela situação, entenda como um aprendizado e siga em frente. E não se deixe também esmorecer, se abater por nenhuma... Às vezes, algum feedback que você não gostou, o feedback é importante você refletir. Às vezes vai machucar, vai. Mas qual que é o ensinamento que você tira dali? Qual que é o aprendizado? E como que você vai poder se melhorar, se lapidar? Porque a gente está aqui, na verdade, para poder melhorar cada dia. Esse que tem que ser nosso objetivo. Então, assim, persiga o seu sonho. Como você tem olhado, né, Kelly, o futuro da tecnologia para as mulheres? Você faz parte de uma causa muito bonita, né? Ou seja, uma causa onde inclui as mulheres para dentro da área de tecnologia, né? Como que você tem olhado essa fronteira, né, que tem sido muito bem trabalhada, barreiras sendo quebradas para que as mulheres tenham um espaço digno, não só na área técnica, mas na área de liderança também na tecnologia? Compartilhe um pouquinho conosco. Olha, esse movimento que vem sendo feito, eu vejo que está sendo maravilhoso. Então, está realmente empoderando mais as mulheres, reconhecendo mais as mulheres, valorizando também e incentivando que as mulheres entre si também tenham sororidade. Então, não é competir uma com a outra, é uma dar a mão para a outra e ajudar a outra. Então, assim, é um trabalho tanto entre as próprias mulheres e também de conscientização para com os homens, para eles reconhecerem também o potencial das mulheres, diminuir essa questão do machismo. Então, eu vejo que é um trabalho muito bonito que está sendo feito e que está realmente valorizando e estimulando o potencial das mulheres. Isso em diferentes lideranças, em diferentes setores, não só na tecnologia. Na tecnologia, em específico, tem trabalhos maravilhosos sendo feitos por diversas organizações, sendo que uma delas eu sou até parte, que é das mulheres CIO, a MCIO Brasil, maravilhosa. Assim, estou até me esforçando para ver se eu consigo me dedicar mais, porque assim, o trabalho é lindo e tem várias outras também entidades e grandes empresas fazendo trabalhos maravilhosos, incentivando que as mulheres, né, e dando oportunidade para que elas aprendam programação, aprendam tecnologia. E aí, mesmo assim, adultas já, elas identifiquem, uma vez que elas tenham potencial, que elas identifiquem um outro campo de atuação. E um outro ponto que eu vejo que é extremamente importante é trabalhar com as nossas crianças, as meninas. Porque o que é normal? A gente tende a repetir os padrões com os quais nós fomos criados, os nossos vieses inconscientes. E como que é normal? E assim, até vi um estudo falando sobre isso, que as meninas, aproximadamente com 9 anos, elas já começam a serem desestimuladas para as áreas de exatas. E aí também a questão de esporte, não, esse esporte é mais masculino ou feminino. Então, assim, a gente parar com isso. Por quê? Não tem essa questão. A aptidão, ela é do ser humano, ela não é do gênero. Então, ela não é do masculino ou do feminino. Pode ser uma menina que pode ter aptidão para um determinado esporte que até então era entendido como masculino. Pode ter aptidão para exato, como pode ter um menino que pode ter aptidão para um esporte ou para alguma área em específico que antes era entendido mais para menina. Então, assim, a gente parar com esses preconceitos e de começar cada vez mais a entender o ser humano e encorajar uma vez que ele despontou para aquele potencial. Então, assim, para as meninas, para essa questão da conscientização nas escolas, isso é importante demais. É verdade. E a gente tem que debater sobre esse tema, né, Kelly? A gente não pode deixar isso só ali numa conversa 1 a 1. Eu acho que esse nosso programa, ele abre muito esse diálogo para isso. Dizer, olha,
é o seu sonho, é o seu desejo. A área de tecnologia precisa muito, Exatamente. muito da contribuição das mulheres, porque as pesquisas mostram, as mulheres têm aptidões diferentes dos homens, né? Tem qualidades que a tecnologia ganharia muito com mais meninas aqui no nosso ecossistema. Exatamente, e até para representar todo o público, né? Porque assim, quanto mais você tiver diversidade nas empresas, melhor produtos e mais diversos produtos, melhor aceitação eles vão ter no mercado. Por isso que eu sou tão grata à minha avó e às minhas tias. Porque nunca, na minha infância, eu lembro delas, se querem falar, não, Kelly, você não pode não, isso é para menino. Não teve essa frase lá em casa. Então eu não cresci com esse imaginário ou com essa limitação que para mim não era possível. Então isso para mim, hoje eu vejo que como isso fez diferença. E chegou o momento de agradecermos pessoas, né? Pessoas que são fundamentais para que você pudesse estar aonde você está hoje, né? Quem são essas pessoas e que agradecimento você gostaria de deixar nesse grande relato que nós vamos deixar aqui, né? Sim. Então, assim, além da minha própria avó, minhas duas tias, agradeço muito o meu marido, né? Que eu tô com ele desde os meus 19 anos. Na verdade, namoramos desde os 19 anos. Então, assim, é o meu porto seguro, meu companheiro, me apoiando em todos os momentos. Os meus filhos, porque realmente são o meu grande amor da minha vida, é a razão da minha vida. Quando eles nasceram, né, nasceu uma outra Kelly junto com eles, que eu entendo que é uma Kelly até melhor do que antes, né? E eu agradeço, assim, tanto a minha equipe atual, os gerentes que estão comigo, mas também o meu chefe atual, mas também os meus chefes anteriores, as outras equipes, até meus chefes pela paciência comigo. Né? Tanto os anteriores quanto os atuais, porque assim, eu sou muito questionadora, né? Eu sou muito junto ali para fazer o que tem que fazer. Mas assim, eu indago, eu questiono muito, então às vezes tem que ter paciência. Então assim, eu agradeço de fato, assim, todos que passaram na minha jornada, todos. E fica aqui meu agradecimento, né? Meu muito obrigado por esse grande voto, ter vindo de Belo Horizonte, né? Exclusivamente para poder gravar esse grande bate-papo aqui no Entrevista 50 CIOs. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, Renato, muito obrigada.